Nosso primeiro item aqui fala sobre grids personalizadas. Tá? O que são grids personalizadas? Os grids personalizados do Qualitor é muito similar ao que a gente já conhece hoje como relatórios SQL, como resultados SQL. É uma forma que eu tenho de extrair informações do Qualitor, extrair informações de processos, extrair informações de tudo que o Qualitor gera, de dados, e apresentar para o usuário. Apresentar para o usuário que está usando o Qualitor de uma forma mais amigável, de uma forma mais intuitiva de se chegar a esses dados. No Qualitor, no menu Desenvolvimento, a gente passa a ter esse recurso chamado Grids Personalizadas. Tá. Acessando esse recurso, a gente pode observar que a construção de uma grid personalizada nada mais é do que a criação de um comando SQL que vai extrair esses dados do Qualitor. Então, bom, um certo conhecimento de SQL é necessário ter. Montar o comando SQL para extrair essas informações é a primeira configuração que eu faço dentro do sistema para essa grid personalizada. Aqui nesse exemplo do material, a gente tem uma pesquisa que retorna quantidade de chamados nos últimos 365 dias. Montado uma query aqui. Depois nós temos uma guia layout nessa configuração. Estabeleci o comando de busca das informações e agora eu vou configurar nessa guia layout as colunas, os campos, o tamanho que cada uma vai ter e o formato como eu vou visualizar ela. Se vai ser um formato numérico, se vai ser um formato texto. Essas grids personalizadas, elas permitem que eu faça um pouco mais de configuração do que eu conseguia fazer só com os relatórios ou só com os resultados SQL. Fora o fato de que eu tenho possibilidades de publicar ela. Eu posso criar extrações de informações e deixar elas disponíveis só para determinados usuários ou só para outros determinados usuários e não abrir esse acesso a todos como eu tinha nas versões anteriores com resultados SQL, com gráficos SQL. Uma vez criada uma grid personalizada, ele passa a ficar disponível no menu na toolbar dentro do sistema. Então eu crio uma grid personalizada dentro do Qualitor, configuro as colunas, monto a configuração necessária para disponibilizar ela e a partir do momento que eu acesso ao Qualitor, se essa grid personalizada está disponível para mim, ela passa a aparecer aqui na toolbar. E aparecendo na toolbar, basta eu passar o mouse por cima, eu tenho acesso a todas aquelas grids ou informações que estão disponíveis, publicadas para mim. Eu posso clicar sobre essa opção, como foi no exemplo que foi mostrado anteriormente, e ele vai me mostrar o resultado dessa grid, só que aqui, como vocês podem ver, em um formato de grid, não mais um resultado SQL, que eu só consigo visualizar através de um bloco, não mais num relatório SQL, que eu só consigo visualizar através do formato de relatório. O que eu ganho de vantagem com isso? Uma grid do Qualitor, ela permite que eu pegue e ordene o resultado. Ela permite que eu pegue e agrupe o resultado. Ela permite que eu imprima se eu quiser, mas também que eu exporte para CSV ou para Excel. Então, eu estou conseguindo extrair dados e estou tendo muito mais poder sobre os dados, colocando eles dessa forma dentro do sistema. Colocando a grid personalizada lá e abrindo informação para o usuário. Bom, todas as outras configurações que existem aqui, vou voltar dois slides anteriores, todas essas configurações aqui de layout, de publicação, de associação, elas são exatamente as mesmas configurações que existem em relatórios SQL, que existem em gráficos SQL, são as mesmas configurações. Então eu não vou entrar nesse detalhe de como é que se configura um ícone para aparecer, como é que se faz uma publicação, se vincula equipe, se vincula usuários. Isso são recursos que já existem em outras funcionalidades que partem do mesmo padrão. Tá? Mas eu tenho nas grids personalizadas uma configuração bem interessante, que é uma configuração de variáveis. O que são essas variáveis? Em relatórios SQL a gente já usa essa configuração de variáveis. Eu não sei se alguém aqui já chegou a usar isso. Eu tenho condições
de criar filtros sobre aquela query que eu estou criando. Então, por exemplo, eu crio um resultado SQL que vai me retornar uma lista de chamados, por exemplo. E nessa lista de chamados, eu vou trazer o código do chamado e o título do chamado. Então, basicamente, o meu comando SQL ele seria algo similar a isso. Um select, asterisco, from, select, vamos dizer, cd chamado, que é o campo da tabela que contém o código do chamado, nm título chamado, from hd chamado. Ok, fazendo isso, eu estou criando uma grid que vai me retornar todos os códigos de chamado e títulos de chamado numa lista, certo? Mas eu quero que o meu usuário possa escolher uma palavra. Por exemplo, eu quero filtrar somente os chamados que possuem determinado texto no título. Eu quero que o meu usuário tenha condições de dizer de usar essa grid para trazer todos os chamados que possuem a palavra erro no campo título desse chamado. Então o que eu faço? Eu crio uma variável. Crio uma variável, dou um nome a ela, e a essa variável eu atribuo um campo chamado alias, onde eu defino o que é esse alias. Um nome. E para usar esse recurso, nessa query, eu vou trabalhar com aquele alias que foi estabelecido. Então, qual é a ideia? Se eu tenho uma variável estabelecida dentro de uma grid personalizada e executa essa grid personalizada, a primeira coisa que o Qualytor vai fazer é me perguntar qual é o conteúdo dessa variável. Digamos que eu criei uma variável chamada texto. Ele vai me pedir isso daqui, antes de executar a grid. Por quê? Porque a grid personalizada, ela possui uma variável configurada chamada texto, por exemplo. Eu vou escrever um nome aqui, vou dar OK. O Qualytor vai pegar esse conteúdo e vai atribuir ele à query. A gente vai jogar ele para dentro desse comando. Mas para ele conseguir colocar esse texto dentro do comando, eu preciso que no comando eu faça também uma associação com esse conteúdo. Então, por exemplo, esse campo aqui que eu criei texto, ele tem um alias chamado txt. Aqui nessa query, eu preciso completar ela, por exemplo, com where nm título chamado, aí eu vou usar o comando like e a palavra txt entre chaves dentro da minha query. Dessa forma, o Qualytor sabe como pegar o conteúdo da variável que foi informada, pegar o alias, encontrar o alias dentro da query e substituir pela palavra erro que foi digitada aqui, no momento que a grid personalizada foi executada. Então aqui, utilizando variáveis, é a forma que eu tenho de poder fazer o input de dados que eu digito antes da execução da query para que eles se tornem dados que sejam utilizados como argumentos de pesquisa dentro da minha consulta. Tá? Esse assunto ele é bem técnico, tá? Ele é um assunto que requer conhecimento de SQL, de comando e de construção de conhecimento de comandos SQL para extrair esse tipo de informação. Não se preocupem que, assim, para quem não conhece SQL, pode parecer muito complicado, pode parecer muito difícil, mas se vocês buscarem, quem não tem conhecimento de comandos SQL, buscarem um curso, um treinamento, ou mesmo uma documentação que ensine como montar, vocês vão ver que as coisas se encaixam muito facilmente. Se torna bem fácil de compreender como é que o Qualytor monta esses recursos para apresentar esses resultados. Tá? Gente, tranquilo até aqui? Tudo bem? Bom, então aqui, nesse próximo slide, eu estou mostrando como que a variável foi utilizada. Nesse caso aqui, no comando select, eu tenho a variável aqui que foi criada, tipo chamado, constando como parte da query que está sendo executada. Ou seja, eu estou informando esses dados previamente na execução
E esses dados estão sendo utilizados aqui nessa query para retornar o resultado da pesquisa. Logo na tela de baixo, eu consigo ver, no momento que eu executo essa pesquisa, que essa informação está me sendo questionada. E ele vai montar esse resultado baseado na execução que ele fizer dessa query com os dados que foram informados. Tá? Bom, então personalizando a apresentação. Tá? Eu tenho uma guia chamada publicação nas minhas grids personalizadas. Essa publicação ela serve para montar um texto de apresentação que vai ser exibido. Quando eu acessar um menu que contém as grids personalizadas, um texto que mostre, que me diga o que é aquela grid personalizada. E eu tenho também uma imagem que eu posso personalizar para ela, para essa grid. Isso faz efeito aonde? Isso faz efeito exatamente aqui. Vou voltar para esse slide, acesso ao recurso. Opa, desculpa. Qual é o slide? Aqui. Ó, nesse slide aqui, ele mostra eu acessando o menu, a toolbar do Qualitor, e aqui eu tenho um ícone que pode ser personalizado e também um texto que pode ser personalizado. Essa informação chamada chamados por equipe, last 365 days. Essa informação ela é uma informação que corresponde ao nome da grid personalizada. Se eu adicionar mais um texto, comentário, ele vai aparecer aqui embaixo em itálico. E se eu personalizar o ícone, também tenho um ícone personalizado, certo? Então aqui como resultado dessa apresentação, vocês podem ver que colocando um texto e colocando um ícone, eu já tenho esse layout num formato diferente. Por que isso é importante, tá? Essas grids personalizadas, elas são utilizadas também utilizadas como um recurso de extrair dados de processo. Então, o cliente está utilizando lá N fluxos diferentes, N formulários diferentes. Eu tenho vários processos que estão rodando dentro do cliente. E ele precisa de certas informações, que nós vamos lá e personalizamos algumas grids para ele. Só que quem está usando essas informações são os usuários de negócio, que precisam ir lá e buscar esses dados e ver o que está acontecendo. Então, é necessário que eu tenha uma breve descrição sobre o que é que vai ser apresentado quando ele clicar nesse botão, um ícone que mostre o contexto do que ele está executando, né, ou para onde ele está indo, e a questão da segmentação, né, quem vai ver determinada informação e quem vai ter acesso a outras informações. Por exemplo, se eu estiver extraindo, de repente, numa grid personalizada, dados referentes a contratações e demissões, e análise de custo referente a esse processo, de repente isso seja uma informação não tão adequada para ficar disponível a todos, mas só a determinadas pessoas. Então, por isso que é importante que haja possibilidades de segmentação desse recurso. Somente algumas pessoas têm acesso às informações e outras não têm. Bom, até aqui a gente está falando de poucas novidades. Tá, em cima de grids personalizados. Se a gente for comparar com relatórios SQL ou com grids personalizados, parece que não há grandes mudanças em cima disso. Quando a gente entra nessa parte que fala sobre drill downs, aí a gente entra num conceito muito legal. É uma estrutura muito bacana de se analisar informações e de se como o nome diz, né, drill down, eu poder ir de forma mais profunda para baixo da informação, ou seja, eu conseguir abrir ela e ver mais detalhes. Sob um outro ponto de vista, um drill down, ele seria basicamente eu conseguir ter uma grid personalizada que me mostrasse, a título de exemplo, tá? Vamos dizer assim, número de chamados por categoria. Olha só, estamos falando de TI praticamente. E essa grid personalizada, ela está me mostrando que eu tenho 77 chamados na categoria X, 80 na categoria Y e 20 na categoria Z. Ok? Então eu cliquei na grid personalizada, mostrou esse resultado aqui e eu olhei para ele e disse, 80 na categoria Y, 77 na categoria X, mas
20 só na Z, tem alguma coisa errada. O que houve aqui? Né? O que aconteceu nesse desvio de curva? A ideia do drill down é eu poder clicar sobre essa linha do registro e abrir ela, me mostrando, por exemplo, que esses 20 chamados da categoria Z foram 3 para o departamento A, 4 para o departamento B, 6 para o departamento C e assim por diante. Eu vou explodir a informação. E se não for suficiente eu explodir a informação num segundo nível, eu tenho condições de... Tá, mas esses 6 aqui do departamento C, o departamento C não abre só 6, abre muito mais do que isso. Quero ver o que foram só esses 6 que foram abertos. Eu poder clicar nele e então ele me exibir aqui que foi o chamado tal, com o título tal, com a severidade tal, do solicitante tal, por exemplo. E a outra informação, e a outra informação, e assim por diante. Fazer drill downs é exatamente isso, é explodir a informação, é tu poder navegar pelos dados e ir puxando informações cada vez mais relevantes de acordo com o contexto aonde eu clico e busco essa informação. Conseguiram sacar a ideia do que é um drill down? Bom, aí com grids personalizadas eu consigo fazer isso. Eu consigo mostrar esse tipo de informação. A quantidade de produtos que foram desenvolvidos, ou a quantidade de vendas que foram realizadas, ou a quantidade de admissões que foram realizadas para cada departamento, para cada linha de produto, e em cima dessas informações eu poder explodir em outros dados relevantes e também explodir em outros dados relevantes e assim por diante. Usando drill downs em Qualitor, eu vou configurar eles nessa guia layout. Eu vou abrir o Qualitor. Deixa eu só fazer login no sistema e é melhor eu entrar dentro do Qualitor para... Isso. Aqui, grids personalizadas. Então, por exemplo, pegando uma grid personalizada. Tá, esse é um exemplo de grid personalizada que eu tenho dentro do sistema. Aqui na guia Layout, eu tenho as colunas, eu tenho os agrupamentos e os totalizadores, certo? Além da guia Layout, eu tenho uma outra guia chamada Destino. Tá? Essa guia Destino, ela me diz o seguinte: bom, ok, tu tens a grid personalizada, ela foi configurada aqui na origem com o comando SQL que vai extrair as informações. Eu tenho na guia Layout os campos que tu vai colocar, o tamanho de cada campo, formatação de cada campo, legal. E agora, se tu clicar sobre alguma linha, eu posso dizer para o Qualitor o seguinte: olha, Qualitor, nenhuma ação é tomada como destino desse clique. Tá? Ou seja, mostra a grid e não faz nada. Qualitor, se tu clicar sobre essa linha, uma determinada classe vai ser acionada. O que é uma classe? Acionar uma classe significa eu dizer para o Qualitor que eu quero acionar o cadastro de clientes e mostrar o cliente associado àquela informação. Acionar o cadastro de contatos e mostrar o contato associado àquela informação. Acionar o cadastro de chamados e mostrar o chamado associado àquela informação. Seria basicamente eu dizer o seguinte: eu tenho essa grid que me explodiu em departamentos, que me explodiu em chamados, e ao clicar sobre o chamado, ele me abrir os dados do chamado. Isso seria um destino orientado a uma classe. Tá? Eu acionar uma classe do Qualitor. Ou eu posso fazer um drill down a partir do resultado. Significa o quê? Que quando eu clicar numa determinada linha, o Qualitor ele vai me explodir para uma outra grid personalizada. Ou seja, eu estou dizendo para o Qualitor que eu quero que dessa grid de resultados,
ao clicar sobre determinado registro, ele me abra uma outra grid de resultados. E no momento que eu faço isso, aponto qual é a grid para a qual eu estou querendo explodir, eu também tenho que dizer qual é o campo que eu vou transferir para outra grid. Qual é o valor que eu vou transferir para outra grid. Por quê? Porque nós estamos dizendo o seguinte, eu tenho aqui, por exemplo, 77 chamados na categoria X. Quando eu clicar aqui para exibir quais são os 77 chamados da categoria X por departamento, qual é a informação que eu tenho que levar dessa grid para cá? Exatamente, eu tenho que levar a informação da categoria, código da categoria para cá. Aqui a montagem da query que vai extrair as informações, ela está considerando que eu estou recebendo um código de uma categoria vinda da query anterior. E quando eu clicar num desses registros, ele vai me mostrar todos os chamados referentes a esses dados anteriores. Significa que eu tenho que transportar também informações sobre aquilo que eu cliquei para cá, para que eu possa fazer a navegação em drill downs. Então, por isso que quando eu tenho um destino como grid personalizada, eu também tenho a informação de qual campo que vai receber, qual campo que eu vou passar para a grid posterior. Se nós analisarmos aqui por exemplo, uma grid de drill down, essa daqui. Olha só. Essa grid personalizada, ela está recebendo essa informação ano e utilizando essa informação ano que vem da grid anterior, ou seja, é o ano indo desta grid personalizada para a próxima, para essa aqui que está fazendo o drill. E eu estou usando essa informação aqui para filtrar esses dados e mostrar para o usuário. Entenderam a ideia? Eu preciso passar informações de uma grid para outra. Isso é fundamental. Quando eu estou fazendo um drill down e navegando nessas informações, eu estou vendo um conjunto de dados e quando eu quero navegar sobre esse dado tem que ser passado para outra grid. A outra grid vai usar ele para montar o seu resultado SQL e apresentar essas informações. Eu vou voltar para o material. Vocês fiquem à vontade para me interromper e questionar, tá? Por favor. Senão eu vou assumir que está todo mundo entendendo. A princípio a gente não estabeleceu um limite no Qualitor. Tá, então tu consegue ir trabalhando com quantos níveis forem necessários. Clica em um, clica em outro e por aí vai. Quando tu pensa em quantos níveis são possíveis de serem feitos, a gente também tem que pensar no seguinte. Quantos níveis são interessantes de serem criados, porque esse tipo de informação que a gente está gerando, ela não é uma informação que a gente está gerando para uma equipe técnica, não é uma informação que vai ser um operador que vai trabalhar. Geralmente é um analista, geralmente é um gestor, um coordenador que precisa buscar informações de forma rápida. E para isso são usadas as grids personalizadas. Se eu preciso buscar informação de forma rápida, basicamente eu vou ter as informações mais relevantes ali. Então, geralmente eu tenho um nível de informação. Desse nível de informação, eu vou explodir para outros N níveis de informações que vão me levar para outros N níveis de informações. Se eu estiver trabalhando com 4, 5, 6 níveis, talvez eu esteja fazendo um nível de detalhamento quase que não tão relevante para a pessoa. Porque geralmente quem precisa desse tipo de recurso é porque precisa de informações sumarizadas. E se eu estou criando tanto nível de detalhe é porque eu não estou sumarizando tanto. Não estou entregando a informação tão pronta como é necessário trazer. Existe uma técnica conhecida em sistemas de BI para trabalhar com esse tipo com esses recursos de drill down. Tá? Uma técnica muito comum é trabalhar com os drills baseados em datas, onde eu sumarizo, num primeiro nível, dados referentes ao ano. Então, 2012, 2013, 2014. E aqui sobre o ano eu tenho um total de alguma coisa, um percentual de alguma coisa, um número de horas de
outro tipo de informação, um custo e assim por diante. Agora eu preciso analisar 2014. Então eu vou clicar sobre 2014 e abrir, por exemplo, os meses. Janeiro, fevereiro, março, abril e assim por diante, com esses dados também. Agora eu preciso abrir meses. Bom, abrir meses tu pode, mas pelo quê? Por dia, talvez dia não seja relevante, talvez seja. Então, damos a opção de dia e damos a opção de escopo, de linha de produto e outras N opções que são relevantes nesse caso. Então é muito comum se trabalhar nesse formato. Começa-se pelo ano e se vai fazendo a abertura para o que é relevante. Isso é uma das coisas mais comuns, é um dos métodos mais comuns de se trabalhar em sistemas de BI. E aqui a gente não precisa ser diferente. A gente pode seguir nessa linha também. Tá. Bom, aqui no exemplo então da documentação a gente vê ele transferindo a informação que foi passada e utilizando essa informação na segunda query. Tá. A gente pode ver aqui o seguinte, ó, utilizando uma palavra-chave especial chamada VL Drill Down, underline, e o nome do campo-chave é que a consulta personalizada, a grid personalizada, sabe que é um campo vindo de Drill Down. Tá? Isso é bem relevante, porque se não for feito nesse formato, não vai funcionar. Eu tenho aqui o campo ano, nesse nosso exemplo no quadro. Esse campo ano, eu vou transferir ele para cá. Na query que eu vou montar, aqui eu preciso usar VL, drill down, underline, ano, como argumento dentro da minha consulta. Eu tenho que montar esse formato, tá? Na hora que eu estiver transferindo de uma grid pai para uma grid filho. Bom, toda essa parte de drill downs que está sendo apresentada aqui na documentação, ela monta um exemplo de como que eu vou criar esses resultados e como que eu vou fazer eles acontecerem. Então, se nós seguirmos o exemplo completo do começo ao fim, a gente vai ter a criação de uma grid que cria esses drill downs, que cria esse drill down de uma forma bem simples, tá? Uma coisa relevante que acho que eu não comentei com vocês, vocês podem ver aqui nessa imagem que adicionar drill down significa ter uma lista de possibilidades, não uma possibilidade só. Isso quer dizer o seguinte: se eu estou numa query, numa consulta, clico sobre ela e ele me abre um outro resultado, significa que essa consulta principal, no momento que eu cliquei, ele só encontrou um destino de drill down e foi para aquele. Porém, se na minha consulta principal eu tiver 2 ou 3 destinos de drill downs diferentes, o Qualita vai me perguntar para onde tu quer ir. E aí a gente chega naquele conceito que a gente estava falando, em eu ter, por exemplo, uma consulta que me mostre os dados extraídos sumarizados por ano, onde eu abro em meses, e de meses eu posso perguntar para o usuário se eu quero abrir por dia, ou se eu quero abrir por escopo, ou por linha de produto, e assim por diante. Eu escolho para onde eu vou no meu caminho. Basta que eu tenha mais de uma opção de destino, no momento que eu clicar e fizer o drill down. Tá? Bom, aqui a gente vê o teste de um drill down acontecendo. Por exemplo, essa grid personalizada, ela ao ser executada mostra chamados por equipe, certo? Clicando sobre esse ícone que é apresentado, uma observação, esse ícone ele somente é apresentado quando existe um drill down. Se eu executar uma grid personalizada e não for possível fazer drill down sobre o registro, eu não tenho esse ícone apresentado, não tenho capacidade de clicar sobre o registro. Mas, clicando sobre ele, eu tenho então o drill acontecendo. O drill é exatamente isso. Eu poder clicar sobre um item e ele me abrir o segundo nível de informação. Tá? Isso daqui é bem relevante para quando a gente pensa em extrair informações de processo.
Tá? Dá para citar assim, inúmeros casos nossos mesmo, de clientes que precisam ver informação, precisam analisar em níveis mais profundos, e utilizando esse recurso a gente consegue dar esse tipo de informação para o usuário, pro nosso cliente. Quando tem mais de uma opção de drill down, mais uma seleção, o que mostra para o usuário? É o nome da drill down, o nome que a gente batizou ela ali, ou é alguma variável, alguma informação mais user-friendly? Quando tu clica sobre o registro, quando tu clica sobre o registro da grid de drill down, o que é apresentado para a seleção pela pessoa? O que é mostrado para o usuário é exatamente isso daqui. É o ícone da grid, né? É o nome dela e a descrição da grid. Ela é apresentada como um formato de menu no momento que tu clica sobre o resultado. Aqui nós estamos falando sobre níveis profundos de drill down, tá? Nessa parte da documentação. E aqui a gente vê, por exemplo, eu utilizando drill downs vindo de fontes diferentes, ou seja, eu acionando um nível e acionando um segundo nível. Aqui a gente pode utilizar, por exemplo, vamos fazer de conta que nesse nosso exemplo do quadro, eu esteja trabalhando com duas informações de drill down, sendo que a primeira é o ano, que veio da primeira grid, a segunda é o mês, que veio da segunda grid, e eu vou trabalhar na terceira grid com ambos os valores. Então aqui eu vou utilizar VL drill down underline ano como palavra-chave para minha construção da query e VL drill down underline mês como palavra-chave, ou seja, o Qualitor ele vai transportar a informação da primeira grid personalizada para a segunda e para a terceira e para todos os níveis que forem acionados. Ele vai levando o histórico de todos esses dados para que tu possa fazer a montagem da query baseada no contexto, não só no contexto de onde tu veio, mas no contexto de navegação de todos os níveis que tu veio. Tá? E nesse nosso exemplo, que nós temos aqui na documentação, a gente tem uma configuração no destino, que é a classe de chamado. Vejam só, aqui na configuração dessa grid personalizada, chamados por severidade e equipe, eu tenho o destino como sendo uma classe, que é a classe de chamados, onde o campo-chave é um dos campos que existem nessa grid, código do chamado. Então, o que eu estou dizendo para o Qualitor? Qualitor, quando tu me mostrar esses dados dessa grid aqui, se eu clicar sobre o registro, aciona a tela do chamado e passa para a tela do chamado o código do chamado, esse campo. E ele vai exibir o chamado para mim. Tá? Vocês vejam que isso tudo é feito a título de configuração dentro do sistema. A única coisa que a gente precisa criar é realmente o comando SQL. Tá? Depois que tu criou o comando SQL, extraiu os dados, o resto todo é feito sob a forma de parametrização, de configuração, de definição. Só basta que se crie o comando SQL para extrair os dados que precisam ser extraídos. Aqui então eu tenho no drill da segunda grid personalizada, desse exemplo que está sendo feito, ela acionando a terceira grid, que é a de chamados por severidade e equipe, passando um campo-chave. Bom, nesse exemplo aqui, ele explora duas possibilidades, tá? Ele explora dois níveis de drill down, onde eu passo informações do primeiro nível, passo informações do segundo nível, e explora também, já que eu estou trabalhando nesse terceiro nível de drill down, a possibilidade de eu direcionar a informação para uma classe e exibir o chamado na tela. Aqui então testando essas possibilidades que a gente viu no exemplo da documentação, tá? Executa a grid personalizada. Ele me mostrou uma primeira grid de resultados. Clico sobre um registro
e ele me exibiu um drill mostrando o segundo nível de resultados. Clico sobre o segundo nível de resultados, vejam que ele está emparelhando aqui, todas elas. Ele me abre um terceiro nível de resultado mostrando esses 5.336 chamados aqui na tela. E agora, se eu clicar sobre esse registro, ele me abre a tela do chamado, mostrando essa informação. Tranquilo? Tema de casa. Vocês podem experimentar pegar esse exemplo, fazer os passos dele. Se vocês conseguirem montar ele do começo ao fim, seguindo essa documentação, vocês vão conseguir montar uma grid personalizada completa, usando todas as possibilidades que ela oferece. Tá? Bom, nós falamos sobre associações, tá? Quando eu digo que o destino de um determinado registro é uma determinada classe. Tá? Então eu estou dizendo o seguinte, que eu tenho um determinado registro dentro de uma grid, e esse registro, ao ser clicado, ele vai me acionar uma determinada tela, vai me acionar um determinado registro do Qualitor, dentro da informação estruturada do Qualitor. Mas eu tenho um outro nível de associação também que pode ser feito numa grid personalizada. Nessa guia, associação, eu posso, como o nome diz, associar a grid personalizada a algum cadastro. Isso significa o seguinte: se eu tiver uma grid personalizada e associar ela ao cadastro de clientes, quando eu for no cadastro de clientes mandar pesquisar clientes, vai vir a lista de clientes, certo? Ao lado do botão de cada cliente que me permite editar o seu cadastro, vai ter um acesso a uma grid personalizada. Qual? Essa daqui. Essa grid personalizada que foi associada ao cadastro de clientes. Isso significa que, por exemplo, eu quero que na pesquisa de clientes eu possa realizar a busca desses dados e, ao mesmo tempo, também clicar num botão que me traga dados referentes àquele cliente sobre determinados processos. Eu consigo fazer isso através de grids personalizadas. Estou mudando a grid de consulta de clientes do Qualitor. Posso colocar também em contatos, posso colocar em equipamentos, posso colocar em serviços. Vou lá, faço uma busca de serviços no nosso funil de serviços. Ele mostra lá todos os serviços e ao lado pode ter também um botão de grid personalizada que eu posso usar para clicar e me trazer mais informações associadas àquele registro. Que informações são essas? Basta montar o SQL e configurar a grid personalizada para trazer o que for necessário. Tá? Vamos ver como é que ele funciona. Olha só, essa grid personalizada, severidade por cliente, ela foi associada ao cadastro de clientes. Uma vez feito essa configuração, acessando a pesquisa de clientes do Qualitor, eu tenho a lista de clientes e um novo ícone ao lado dele, que é o acesso à grid personalizada. Então, clicando sobre esse ícone, eu acabo acessando o resultado que essa grid personalizada me provê. Aqui no caso foi só um exemplo mostrando severidades por cliente. Pode ter mais de uma e ele vai mostrar um menu com as grids que estão disponíveis para ti. No caso. Como foi montado esse exemplo? Tá? Olha só, eu tenho aqui na montagem da consulta SQL de uma grid personalizada um campo chamado adicionar palavra-chave, com uma série de palavras-chave que eu posso utilizar na montagem da minha consulta. Dentre essas palavras-chave que correspondem, por exemplo, à data de hoje, à data de ontem, que podem ser informações voláteis, mas que eu posso colocar dentro da consulta para que eu não precise deixar datas fixas, mas trabalhar com datas variáveis dentro de uma query SQL. Eu também tenho as informações de código do equipamento, código do contato, código do cliente e assim por diante. Então, associando uma dessas palavras-chave aqui, como o código do cliente, dentro da minha consulta SQL dessa grid que foi associada, ao clicar na grid de clientes, automaticamente o código do cliente ele já vai ser transferido para cá e substituído nessa tag pelo valor que foi selecionado na grid.
Então é assim que a gente consegue também transportar esses dados que vêm de grids do Qualito para dentro de grids personalizadas montadas por vocês. A ideia basicamente é eu ter palavras-chave dentro da minha montagem do SQL que correspondem a registros que existem no Qualito. Quando eu associar essa grid personalizada a determinados registros, essas palavras-chave vão ser transferidas para a query. Só que para onde? Para o local onde eu informar a tag de associação. Mas ele vai trazer dados, por exemplo, se clicar no cliente 2, vai trazer dados, substituir o código do cliente, vai trazer só os dados do 2? Vai trazer 2. Cliente tem código 2. Quando tu clicar na grid de clientes para acionar a grid personalizada, o número 2 vai vir para cá e substituir essa tag CD cliente pelo número 2. E aí a gente tem a query sendo executada, where CD cliente igual a 2. E o resto da sequência. E se eu não usar a palavra, se eu associar a grid a clientes e não usar o filtro CD cliente, quando eu clico na grid com cliente, caso todos, caso a grid normal. Exato. É só uma, se eu quiser. Exatamente. Se tu não quiser, se tu não colocar nenhuma, se tu não associar nenhuma palavra-chave aqui, a grid vai executar normalmente, sem realizar nenhum filtro contextual. Esse conceito de tag lá do e-mail. Exatamente. Utiliza o mesmo conceito de tags do e-mail. Bom, até aqui já ficou legal pra caramba, né? Dá pra fazer chover agora dentro do Qualito. Níveis de drill downs onde tu toma decisão se tu quer ir para um lado ou para o outro, tu associa resultados dentro de cadastro de clientes, de contato de equipamento. Show de bola. Mas dá para ir além. Agora eu vou mostrar para vocês o além, utilizando gateways. SQL é um conceito bem técnico, tá? Exige uma linguagem, tem uma notação, tem um formato de escrita e não é de se compreender que nem todos conhecem como funciona exatamente a linguagem SQL para extrair informações. Quando a gente fala de gateways, a gente entra para um nível bem mais técnico mesmo, porque a gente está dizendo o seguinte, que o Qualito ele vai utilizar grids personalizadas buscando dados não de si mesmo, mas de outros sistemas. Exatamente, eu quero ter uma grid personalizada que eu clique e o Qualito vá lá no sistema financeiro, busque determinadas informações, vá no sistema contábil, busque outras informações, consolide, junte, sumarize, divida por 3 e mostre esses dados na tela para mim. Né? Eu só vou conseguir fazer esse tipo de configuração dentro do Qualito usando gateways. E gateways é um recurso que o Qualito tem em inúmeros pontos do sistema, e esse aqui é apenas mais um deles. É um recurso que permite que eu crie, podemos dizer de forma simples que eu posso criar uma espécie de plugin dentro do sistema. Um plugin onde eu codifico esse plugin em uma linguagem de programação e através dessa codificação eu acesso determinados dados, acesso determinados sistemas, realizo cálculos, monto o algoritmo do que eu preciso exibir de informações e transfiro isso para a tela. Tá? Aqui eu tenho um exemplo de uso de gateways, eu vou passar ele com vocês para vocês terem ao menos uma noção assim, de possibilidades que a gente consegue fazer usando esse recurso. Bom, na montagem de uma grid personalizada, nós podemos ver aqui que eu tenho consulta SQL como uma opção, mas além de marcar consulta SQL, eu tenho também a possibilidade de acionar um gateway. E quando eu marco essa opção gateway, eu tenho um clique aqui, uma ajudinha que me mostra uma telinha de informação e que me diz o seguinte, olha, ao marcar essa opção, o resultado da grid será o array de retorno do método. E aí ele coloca aqui o nome de um método, que é um método que tem que constar dentro de um plugin. Isso quer dizer o seguinte, é necessário criar uma página
um arquivo.class.php chamado gtwsqlquery.class.php. Esse arquivo tem que ser criado e ele tem que ser colocado dentro desse caminho no Qualitor, uma pastinha GTW que tem ali no Qualitor. Dentro dela tem a pasta Modules e dentro dela tem uma pasta AD. Pega-se esse arquivo que tu acabou de criar em formato texto e coloca lá. Nesse arquivo, ele é um arquivo .php. Isso significa que exige conhecimento de linguagem de programação PHP. Alguém que conhece linguagem de programação PHP, um programador, um analista de desenvolvimento, ele pegaria esse arquivo e dentro dele ele cria um método chamado return GTW SQL query. Tá? Essa é a instrução que a gente passa para ele, para quem for desenvolver isso. E ele criando esse método, ele só tem que fazer o seguinte: fazer com que o método retorne um array de retorno. Agora a gente vai ver como é que funciona isso de forma simples, tá? De forma prática, para que a gente entenda, ao menos conceitualmente, como que isso se desenrola dentro do sistema. Uma vez criado esse arquivo dentro dessa pasta e codificado esse tipo de busca de informações, eu posso observar um exemplo desse arquivo que foi criado. Então, olha só. No arquivo criamos o seguinte código PHP para obter resultados. Isso aqui é um código, uma linguagem de programação. Não se preocupem se não estiverem entendendo muita coisa a respeito do que está aqui. É uma linguagem de programação em PHP e para quem conhece desenvolvimento nesse tipo de linguagem, é que nem ler uma receita de bolo. Muito simples, tá? Então existe aquele método que está aqui dentro, no meio de mais uma série de outras informações. E esse exemplo, ele está fazendo o seguinte, ele é um exemplo que quando é acionado esse gateway, ele aciona um web service chamado Global Weather, que é um web service de informações climáticas. É um exemplo, né? Para esse web service de informações climáticas, esse exemplo está passando duas informações, Brasil e Porto Alegre, e está executando o processo de acionar esse web service que existe lá, em algum lugar do mundo, passar os dados Brasil e Porto Alegre, pegar o retorno das condições climáticas da localidade Brasil e Porto Alegre e mostrar e trabalhar essas informações dentro de um array. A partir do momento que eu consigo dar esse retorno para o Qualitor, dentro desse plugin, dentro desse gateway, basta que eu configure no Qualitor, então, na guia layout dessa grid personalizada, quais informações que eu quero mostrar, que informações eu quero mostrar, as informações de retorno que esse gateway está me passando, né? Então eu tenho aqui, NM informação e VL clima. Essas duas informações, elas estão sendo retornadas pelo gateway, NM informação e VL clima. Estão sendo retornadas por esse gateway que vai até a web service da Global Weather e me busca as condições climáticas dessa localidade. Uma vez configurado, eu posso executar a grid personalizada e olha o resultado que eu tive. As condições climáticas do momento em que eu executei, né, da região de Porto Alegre, ou seja, são os dados que vieram de outro sistema. Eu cliquei numa grid personalizada no Qualitor, a grid personalizada acionou um plugin, esse plugin foi codificado por um programador, foi a um web service em algum lugar, ou seja, em outro sistema, buscou dados e mostrou os dados na tela. Esse gateway dá para utilizar como um exemplo de laboratório, sim. Inclusive, eu preferi utilizar esse formato, por ser um formato que qualquer um pode usar, em qualquer lugar, por estar fora. Exatamente. Tá. E aqui eu tenho no caso, uma grid personalizada associada a um serviço do catálogo. Tá. Então, por exemplo, isso daqui é um serviço que está no catálogo para o usuário. O usuário abre o seu catálogo de serviços, está lá o servicinho, onde ele clica
E esse serviço pode executar uma grid personalizada. Aqui o termo no slide está aparecendo como pesquisa SQL, é um termo antigo que já foi ajustado para grid personalizada. Tá? E isso é muito legal, porque eu consigo colocar para o usuário informações oriundas de qualquer sistema, informações que ele quer ver, no formato que ele quer ver, com níveis de profundidade que ele quer ver, direto no catálogo dele. Esse conteúdo de grids personalizadas, eu acreditava que ia ser bem pesado. Tá? Ele tem muita coisa técnica, ele tem muita coisa estrutural, fala de SQL, quando a gente entra ali em gateways, então, mas a gente tem que entender conceitualmente como isso funciona. Porque dentro de um cliente, o cliente tem sua equipe de desenvolvimento, ele quer fazer algumas coisas a mais, e só essa documentação aqui, vocês conseguindo explicar ela, mostrar ela e conseguindo explicar, um programador consegue ver como funciona, consegue desenvolver, um DBA consegue ver como funciona e consegue trabalhar com as queries que precisa, e a gente consegue fornecer a solução nesse formato. Então, ninguém precisa ser especialista em SQL, muito menos desenvolvedor PHP, mas conhecendo conceitualmente como isso funciona, a gente consegue alocar as melhores pessoas, as pessoas necessárias para ajudar a gente a criar esse tipo de recurso para o cliente. Muito bem. Bom, então, a princípio o que eu queria mostrar para vocês de grids personalizadas era isso, tá? Eu vou uma pergunta de repente, não sei se é relevante. Claro. Mas tem como a grid personalizada ficar exposta lá na apresentação, lá no Monitor, ela já ficar expandida, porque os clientes às vezes pedem, eu queria que tivesse esse gráfico ou esse resultado SQL lá na época, e clicar aqui e abrir os dados. Eles já queriam isso antes, só que já fazer expandido uma listinha dos gráficos deles, entendeu? Tá. Se ele tem que clicar na grid, sei lá, eles vão perguntar se dá para fazer isso. Deixa eu... Tá. O bloco, depois você me pergunta já para ficar aberto. Deixa eu sintetizar a pergunta de vocês, então. Aí, a questão é se a gente consegue colocar essas grids personalizadas tanto no Monitor, com possibilidades do usuário expandir e navegar pelos registros, quanto também em blocos, tá? A resposta é não, tá? Não dá. Porque o conceito primeiro conceito de bloco, ele é para trazer informações de forma mais sumarizada, menores do que a grid personalizada. Vocês viram ali que com grid personalizada eu consigo colocar inúmeras colunas, trabalhar com inúmeras linhas. E a ideia desse trabalho é exatamente essa, é fazer exatamente isso, trabalhar com inúmeras colunas e inúmeras linhas. Daria para pensar em algo relacionado a resultados SQL, que a partir deles a gente pudesse navegar sobre uma grid personalizada e por aí fazendo navegações de drill, para fazer com que blocos do portal fizessem esse tipo de... tivessem esse tipo de expansão de dados, de explosão de dados. Hoje a gente não tem isso. Hoje nossos resultados SQL eles são associados a Toolbar, são associados a registros do Qualitor como clientes, contatos, são associados a serviços do catálogo para o usuário final também, mas em blocos do portal não, ainda não. E sobre o Monitor, a concepção do Monitor mostrando dados é para ter o conceito de ser utilizado como gestão à vista em monitores que não são interativos pelo usuário. Então, por isso que a gente não direcionou ele para trabalhar junto com o Monitor, tá? Então, realmente não dá para colocar ele no Monitor. Eu estou falando do Monitor interno do Qualitor, o recurso de Monitor do Qualitor, não o produto Monitor.